Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 15 de junho. O Senado agora está começando. A CPI do Cachoeira, o fim do voto secreto no Congresso Nacional e a demora na liberação de verbas aos municípios que aderiram ao Protransporte foram alguns dos assuntos discutidos na sessão plenária de hoje. Ana Amélia criticou a morosidade do governo na liberação de recursos do Protransporte, programa voltado para a melhoria da mobilidade urbana. Os prefeitos submeteram a cumprir tudo que estava no edital e agora simplesmente o governo lava as mãos. Um ministério passa para o outro passa por outro e nada se resolve. Mozarildo Cavalcante destacou os 190 anos de fundação da Obediência Maçônica Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente do Brasil foi criado tendo como principal objetivo, um objetivo político, que era o objetivo de fazer a independência do nosso país. Aloysio Nunes lembrou a realização da Rio+20 e lamentou o enfraquecimento do etanol enquanto combustível alternativo. A política de redução do IPI e o maior acesso ao crédito para a compra de automóveis, associada a essa política deliberada de incentivo ao uso da gasolina, em detrimento do uso do etanol, tem provocado um aumento do consumo de combustível fóssil, lotando as ruas e aumentando a poluição. Álvaro Dias se disse preocupado com o trabalho da CPMI do Cachoeira. Ontem tivemos a maioria rechaçando a hipótese de ouvirmos já duas figuras centrais, o senhor Pagô, ex-diretor do DENIT, e o senhor Fernando Cavendish. Faz transparecer a existência de orientação política para atender o desejo de alguns governistas ilustres de jogar para as calendas o julgamento do mensalão. Roberto Requião citou o entendimento de economistas que participam das reuniões da delegação brasileira no Parlamento do Mercosul de que as medidas do governo para o enfrentamento da crise financeira mundial chegaram tarde demais. A crise chegou às nossas portas e não se trata mais de uma marolinha. E mais, as medidas que o governo federal toma agora, como a redução de juros, deveriam ter sido iniciativas tomadas há 4, 5 anos atrás, pois se tomadas há mais tempo, estaríamos vivendo agora os seus efeitos benéficos. E Paulo Paim pediu a votação o mais rápido possível da proposta de emenda constitucional que acaba com o voto secreto nos processos de cassação de parlamentares. A população não entende porque em uma situação o voto é secreto, outra situação não é secreto. Eu acho que não tem que ter voto secreto para nada. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou nessa manhã o pedido da defesa do senador Demóstenes Torres para suspender o processo por quebra de decoro no Conselho de Ética. Carmen Lúcia argumentou que se trata de assunto interno do Congresso e não cabe interferência do Judiciário. O prazo para que o senador Demóstenes Torres apresente as alegações finais ao Conselho de Ética termina hoje. No recurso ao Supremo, os advogados de Demóstenes alegaram que não haveria tempo para que as argumentações da defesa fossem consideradas no relatório. Para a defesa, deveria haver um intervalo de 10 dias entre a apresentação do relatório e a votação pelo colegiado. O calendário do Conselho de Ética prevê a leitura e a votação do relatório no mesmo dia, a próxima segunda-feira. Se for aprovada a cassação do senador Demóstenes Torres, o processo terá de ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário do Senado, em votação secreta. Ele teve toda a oportunidade de defesa, não só no Conselho de Ética, onde falou o tempo que desejou, como na própria CPI, onde preferiu ficar calado. O que ocorre no Congresso é um julgamento político com regras próprias e cabe ao próprio Congresso Nacional definir os rumos desse processo. Começa nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, a Cúpula dos Povos. O maior evento paralelo à Conferência Rio+20 reúne representantes da sociedade civil para apresentar soluções e propostas que levem ao desenvolvimento sustentável.
A Cúpula dos Povos é um encontro de mobilização organizado por 30 ONGs e movimentos sociais que discordam e criticam da agenda oficial da Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável. Eles esperam receber entre 15 a 18 mil participantes de movimentos sociais, mas o público pode ser bem maior. São 60 tendas que levam nomes e fazem homenagem a líderes populares que já morreram e 5 plenárias temáticas espalhadas pelo Parque do Flamengo. Esta aqui é a plenária reservada para discutir justiça, direitos sociais e ambientais. E hoje, no primeiro dia, foi ocupada pelos povos indígenas. O destaque foi a presença do cacique Raioni, o líder Kayapó, hoje com 72 anos, que é reconhecido internacionalmente e convocou os indígenas a lutar contra o desmatamento, contra a construção de barragens e mineração nas terras indígenas. Da Cúpula dos Povos, Júnia Mello para a TV Senado. Música brasileira, entrevista sobre a proposta de criação do mercado comum do Magrebe na África e um documentário sobre a história do Acre. São alguns destaques da TV Senado para este fim de semana. O documentário Aquiri, Estado do Acre, traz a história dessa região que já foi da Bolívia, do Peru, já foi território brasileiro para só depois se tornar Estado. O programa mostra o acreano que cresceu ao lado dos rios, riscou seringueiras para sobreviver e construiu o Estado como ele é hoje. No Parlamento Brasil, veja reportagens sobre a exploração de mármore no Espírito Santo, a capacitação de trabalhadores para a Copa de 2014 no Rio Grande do Norte e as belezas da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. O Diplomacia de junho entrevista o presidente da Câmara de Conselheiros do Marrocos, Mohamed Biadlah, sobre a proposta do Mercado Comum do Magrebe, que reuniria 5 países. Também traz o debate sobre a criação de um Banco de Desenvolvimento dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Flautas, clarinetas, bateria e violão. A música do Grupo Tacto está no Espaço Cultural desta semana. O grupo apresenta canções do álbum Sinfonia da Alvorada. O Senado agora termina aqui. Para você, uma boa tarde e um ótimo fim de semana.